o quadro Check-up no rádio está no ar, agora conversando com o odontólogo Caio Alves da Caicó Sorridente, que participa agora ao vivo aqui do nosso Panorama 95 com dicas odontológicas na manhã de sexta-feira. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, Caio Alves, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes. Satisfação estar aqui mais uma vez. Quando é que eu devo trocar a prótese? Acho que seja uma pergunta aí que quem realmente precisa usar a prótese faz nesse momento, não é isso? Isso, Marcos. Hoje o nosso quadro é dedicado aos pacientes que são usuários, principalmente aqueles pacientes usuários de próteses removíveis, né? Que são aquelas próteses que o paciente tem a possibilidade de remover em casa, né? Porque tem a fixa e tem a removível. Isso, hoje a gente vai focar mais nessa prótese que é ainda a prótese mais usada pela população brasileira. E muita gente nos pergunta não somente o tempo que uma prótese dura, mas as pessoas perguntam da seguinte forma: quando eu percebo que minha prótese está na hora de trocar, né? Então é isso que a gente vai falar hoje para vocês em casa, usuários de prótese, poder em casa mesmo ter esse autocuidado de perceber que aquela prótese ela está em tempo de ser ou reajustada ou trocada, né, para que não tenha nenhum dano para o paciente nesse uso a longo prazo. Então essa prótese primeira coisa, o paciente quando usa prótese dentária, que coloca que ela está nova, é muito importante existir a conscientização de que existe um período de adaptação, né? A prótese ela não caia no conto do vigário, não caia nessa história de que você vai usar uma prótese, você não vai sentir nada, vai colocar e vai sair comendo tudo na mesma hora. Não é assim, é uma reabilitação. E qualquer reabilitação que seja, ela tem um período de adaptação e a gente não pode vender ilusão para o paciente, a gente tem que vender realidade. E esse paciente ele tem que estar ciente de que ele precisa ter uma força de vontade também, assim como é uma prótese de qualquer tipo de membro, por exemplo, uma prótese de membros superiores, de braço, de mão, sei lá. O paciente precisa passar por um processo de adaptação para que ele consiga ter uma vida com aumento de qualidade, né? Então, perder o membro inferior, no caso uma perna, né? O paciente precisa também passar por um processo de adaptação. Ele não vai colocar uma perna mecânica e sair do consultório médico correndo no mesmo dia. Então ele vai passar por um processo e a gente tem casos de pacientes sim que corre com a prótese, né? Consegue correr, consegue praticar esporte, consegue dirigir, consegue andar de moto, não é verdade? Então da mesma forma é a prótese dentária. Existe o paciente que começa usando, vai passando por um processo de adaptação juntamente com a equipe especializada que fez aquela prótese, né? Então é muito importante procurar um profissional que seja capacitado e se puder também especialista, que esse é o nosso propósito na nossa clínica, é oferecer tratamento não só capacitado, mas também especializado. Então na nossa clínica nós temos o profissional, no caso sou eu, que sou especialista em prótese dentária, né? Que tenho esse curso de pós-graduação, um curso que a gente faz extra na faculdade, é um curso extra que a gente faz de 2 anos a mais, para fazer só focado naquilo. Então a gente consegue identificar erros com mais facilidade, consegue identificar problemas com maior facilidade, e mesmo assim tendo toda essa bagagem, a gente mesmo assim tem os processos de adaptações que são inerentes ao tratamento. Então isso é normal acontecer, do paciente passar por esse processo, fazer ajuste nessa prótese, para que ele tenha uma qualidade de vida devolvida com o passar do tempo. Mas aí vamos chegar ao ponto de que o paciente usa prótese, conseguiu se adaptar a essa prótese, né? Período de quanto tempo, Caio, se adapta? Tem paciente que está totalmente adaptado em 90 dias, tem paciente que está totalmente adaptado em 120 dias. Isso é muito relativo de cada paciente e também de cada caso, né? Tem casos que são mais fáceis, outros casos mais difíceis. E aí, quando chega nesse processo de completa adaptação, e esse paciente começa a perceber que essa prótese está 100% adaptada, e aí ele volta a ter essa qualidade de vida 100% também,
mas aí vai chegar o momento em que essa prótese vai entrar em estado de desadaptação. Quanto tempo mais ou menos? Cerca de 5 anos, é o que mostra a literatura atual. 5 anos, uma prótese dura bem, sendo bem cuidada, sendo bem higienizada, o paciente tendo total cuidado. Mas quando passa esses 5 anos, é normal que essa prótese comece a apresentar alguns sinais de desadaptação. Né? Por exemplo, uma prótese total superior. Uma prótese total superior, o paciente ele vai ter o seguinte sentido. Às vezes vai mastigar de um lado e essa prótese vai soltar do outro. Isso aí é uma coisa que pode ser percebida pelo paciente, né? Essa prótese, quando ele fala palavras com muitas sílabas e palavras que são com som também de muito S na fala, percebe que essa fala fica um pouco mais embolada. Isso se dá pelo desgaste dos dentes. Então também atrapalha na dicção do paciente, né? Então quando ele começa a perceber esses sinais, está na hora de procurar ajuda, está na hora de fazer uma nova avaliação e procurar saber o que está acontecendo. Outra coisa muito importante é o seguinte, perceber, né, quando essa prótese ela está fazendo algum tipo de calo, né, falando uma palavra bem popular. O paciente usa prótese e quando ele está removendo essa prótese, ele percebe que está alguma marca ali na boca dele, causada por essa prótese. Essas marcas são causadas também por um processo de uso contínuo. Claro, o paciente tem que remover essa prótese para higienizar, de preferência dormir sem ela, colocar em um recipiente, higienizar bem, para que esse reboto, para que essa boca, essa cavidade tenha um correto descanso. E aí, quando ele retorna com ela à boca, essa boca a cavidade vai estar descansada e vai causar muito menos dano ao rebordo do paciente. Isso também é muito importante. Outra coisa muito importante é o paciente que usa prótese saber que ele tem que fazer visita ao dentista de 6 em 6 meses com qualquer pessoa. Porque o dentista ele não cuida só de dente, né? Ele cuida de rebordo, daquilo que são estruturas adjacentes que estão em toda parte da cavidade. Então ele não vai cuidar só dos dentes que estão presentes. Vai cuidar de tudo aquilo e também de sua prótese. Então sua prótese vai ter acúmulo de sujeira, acúmulo de placa, ele vai fazer a limpeza, vai fazer a remoção e isso vai também gerar um maior conforto ao paciente. Existe um prazo de validade para a prótese, não? É um prazo de validade que é muito relativo, só que os estudos mostram que esse prazo está em uma média de 5 anos, né? Quando a prótese é bem cuidada, ela dura 5 anos. Existem pessoas que usam prótese 10 anos e que conseguem dizer que a prótese está corretamente adaptada. Mas a gente sabe que essa média, né, baseada em estudo, baseada em literatura, 5 anos é a durabilidade de uma prótese. E você tem que fazer, no caso, manutenção periódica? Exatamente. É muito importante essa manutenção semestral. Paciente que usa prótese, exatamente. Fazer essa consulta, porque vai fazer limpeza não só de rebordo, fazer limpeza também da prótese, né? A gente tem como fazer remoção de alguma placa que está aderida a essa resina, no caso o material da prótese, e a gente consegue com raspagem, uso de ultrassom na prótese, fazer essa remoção, higienizar com produtos que são produtos especiais e especializados para aquele tipo de tratamento, e o paciente consegue ter um conforto e uma prótese limpa por mais tempo. Inclusive, o cuidado que você tem com a prótese, ele influencia nessa questão da troca, por exemplo? Com certeza, com certeza. O paciente que tem mais cuidado, que participa, que é um paciente colaborativo, que vai às consultas, que é um paciente que não procura só na hora que dá um problema, esses problemas eles são identificados antes mesmo de acontecer e a gente consegue fazer um mapeamento e fazer com que essa prótese dure muito mais. Quem procura o consultório, quais são as principais dúvidas com relação à questão da prótese? Primeiro é o medo de usar a prótese? Primeiro o medo de não se adaptar, né, com a prótese, porque a gente sabe que a nossa mucosa oral é uma estrutura extremamente sensível, né, e a gente sabe que as pessoas têm medo de não se adaptar. Mas que a gente tem que quebrar esse paradigma, quebrar esse medo, porque é muito mais importante do que você conseguir usar a prótese são os benefícios que ela vai te trazer com relação à mastigação, deglutição, fonação, até mesmo a estética, né? E a gente sabe que a pessoa que não usa prótese vai ter uma alimentação completamente deficitada pelo não uso, né? E pela ausência de dentes
que são extremamente importantes para fazer a trituração do alimento. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, Caio Alves. Eu quero mandar um forte abraço para o meu amigo Caio Alves e doutora Kátia Cota, esse povo maravilhoso que me atenderam muito bem. Eu sou grata e eu estou fazendo meus tratamentos de dente lá. E eu estou muito grata por ele ter me recebido muito bem, eles dois. Eu agradeço desde já. Estou aqui de aparelho, linda como sempre, e eu estou muito satisfeita. Olha aí, nossa amiga Carol Alves, né? Muito obrigado, Carol. Muito obrigado pelo feedback positivo. A gente fica muito feliz pelas palavras. E dizer que qualquer pessoa que for em nossa clínica vai ser bem recebida, vai ser bem atendida, porque esse é o nosso propósito. Muito Legal. obrigado pelas palavras. Outra pergunta, quem é diabético é aconselhável não usar prótese? Quem pergunta é o Cícero. Não tem essa contraindicação, pelo contrário. A diabetes não está ligada ao uso ou não uso da prótese, né? Muito pelo contrário. Qualquer pessoa que possui ausências dentárias, ele tem a indicação de repor aqueles dentes que foram perdidos. Então não existe basicamente contraindicação se tratando de saúde geral, se tratando de saúde orgânica, e sim de saúde local, né? Por exemplo, às vezes o paciente tem um osso que precisa ser corrigido, fazer uma cirurgia pré-protética. São casos que são a minoria, que às vezes existe contraindicação de certos tipos de prótese, mas com relação à saúde orgânica, praticamente não existe nenhum tipo de contraindicação. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Eu faz um ano que eu botei minha chapa. Vou falar logo das antigas, que nas antigas, pô, chama chapa, né? Aí a minha chapa, botei no posto. Ela, quando a gente vai botar, ela entra arrochada, até fica ferindo a gengiva. Mas quando passa um tempo, rapaz, se a gente der um espirro, a bicha pula fora. A gente tá mastigando um pedaço de carne, de churrasco, quando a fera tá mordendo a língua, tá mordendo os lábios. Eu tô aqui com a minha língua mordida, que ela deu uma mordida, que tá fazendo um calo. Aí, por isso que eu digo, essa chapa que a gente ganha do governo, do postinho, ela quebra um gás, mas quando ela começa a morder, rapaz, tem hora que cada mordida que dá na boca da gente precisa, quando a gente tá comendo, a gente precisa estar comendo bem com cuidado, porque em vez de quando ela dá uma mordida. Aí por isso que eu tô para trocar a minha chapa e eu vou procurar essa empresa aí por fazer minha chapa, né? Minha próstata, né? Pois valeu, obrigado. Um abraço, nosso amigo Inácio. Inácio traz aí uma realidade que é normal, é comum? É uma realidade que infelizmente é recorrente, né? São próteses que estão, quando ele fala que está ferindo a gengiva, é um sinal de que é uma prótese que está com sinais de compressão em diferentes áreas, né, da boca dele, e isso gera um dano, né? Gera falando para a palavra popular, gera um machucado na boca, isso dificulta o uso. E ele falou que quando espirra, apesar do espirro ser um movimento extremamente rígido, né, forte, uma coisa bem brusca, essa prótese sai da boca. Então é interessante que a gente faça uma avaliação correta para mapear esse problema, né, e que a gente possa corrigir com uma prótese feita dentro dos parâmetros que a gente faz. Por isso que é tão importante fazer várias etapas na confecção da prótese para identificar alguns possíveis erros no final. A partir de que idade pode usar a prótese? Pergunta aqui a nossa ouvinte. Não existe idade. Claro que crianças, né, não tem essa indicação, até porque a gente hoje preza para que essas pessoas não possuam, não façam exodontias, não façam extrações de dente, pessoas tão jovens, né, mas não tem uma idade, né, não existe uma idade. Mas claro que as pessoas adultas já estão aptas a usar prótese independente da idade. As próteses também têm acompanhado esse avanço da estética, por exemplo? Hoje elas estão mais bonitas, estão mais... Com certeza. Isso aí é uma coisa que muda a cada dia. Hoje, antes a gente conseguia fazer um dente parecido com o da pessoa, hoje a gente já consegue desenhar a gengiva com artéria, com veia, com
com todos o que existe tipo de fazer uma prótese, a gente consegue fazer aquilo parecido com o que é a boca do paciente, porque a prótese ela não devolve só dente, né? Ela devolve estrutura também, estrutura do tecido mole. Então a gente também tem que mapear aquela cor, e quando o paciente opta por fazer uma prótese que a gente chama caracterizada, é uma prótese bem mais difícil de se fazer, e que a gente vai conseguir fazer uma pigmentação na gengiva para ficar parecido com a boca do paciente. Eu pergunto isso porque por muitos anos a prótese ela foi até usada como brinde político, né? Candidato a vereador distribuía prótese à vontade. Isso prejudicou um pouco, por exemplo? Demais. Essa cultura que a gente tinha de próteses dadas assim à torta e à direita, né? Que as pessoas chegavam... Eu lembro que em determinado momento eu era criança, e eu lembro de escutar pessoas falando que chegava e provava as próteses para ver qual ficava melhor na boca. Aí não prestava, botava lá no... Isso. Jogava, né? Dessa maneira. E isso criou um paradigma no Brasil, do Brasil ser, durante muito tempo, ser conhecido como o país dos desdentados. Né? E a gente sabe que isso é uma coisa que o Brasil, infelizmente, por mais que tenha, o Brasil tem a maior quantidade de dentistas de um país no mundo, tem esse estigma de um país estigmatizado por ser um país de desdentados. Por quê? As pessoas antigamente eram incentivadas a remover os dentes, né? E achava bacana usar uma prótese. E as pessoas removiam dentes, qualquer dente que viesse a ter uma mancha, não existia essa questão de restaurar um dente. Removia e usava uma prótese. E isso, esse tipo de prótese que hoje, graças a Deus, já não é mais utilizado nem difundido. A gente sabe que prejudicou muito a questão de uma possível adaptação futura desses pacientes. Olha, Caio Alves, ele é odontólogo na Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica localizada na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefones 998910201, 3421-4421. Você pode seguir no Instagram, @Caicó Sorridente. Algo mais, Caio? Não, Marcos, só isso, e muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Obrigado aos ouvintes pela participação, e até a próxima. 7h39.